Ora, muito bom dia a todos. Quero começar por agradecer à organização do Congresso o convite que me foi endereçado para proferir esta conferência e dizer que é com muito gosto que estou aqui. Aproveito também para cumprimentar os presentes e devo desde já informar que o tema que venho abordar não é fácil, pois as investigações sobre a Idade de Bronze no Concelho são escassas e relativamente recentes. Por isso, eu transformei esta comunicação ou adaptei-a, tornando-a bastante didática e recorrendo também a dados e resultados que existem em concelhos vizinhos. Este é um período daquilo que nós chamamos a pré-história recente, que sucede ao Calcolítico, aquele que nos foi relatado pelo Luciano, e que, portanto, se inicia nos finais do terceiro milénio e perdura até aos inícios do primeiro milénio antes de Cristo. Portanto, é um período que dura cerca de 1300 anos. É normalmente subdividido em três subperíodos: o bronze inicial, o bronze médio e o bronze final. Também é um momento em que as condições paleoambientais são distintas da atualidade. Verificamos ali no gráfico que se trata de a primeira fase da Idade do Bronze, bronze inicial e médio, é um período de neoglaciação, portanto uma continuação com o período anterior, um período bastante frio, embora um bocadinho mais quente que o próprio Calcolítico, e também um período de secura bastante evidente, o que vai originar a descida das populações para zonas de cotas menos elevadas e a procura de áreas muito próximas de água. Já na fase final da Idade do Bronze, no bronze final, vemos que há um súbito aquecimento do clima, que é aquela subida que ali está no gráfico do lado esquerdo, acompanhada também de um aumento da umidade, o que vai permitir que as populações voltem a habitar zonas elevadas no território. Segundo estudos sedimentológicos efetuados por uma equipa de geólogos do Departamento de Ciências da Terra da Universidade do Minho, no Rio Estorãos, no decorrer de um projeto que foi por mim liderado em 2010, 2011 até 2015, foi possível perceber, por exemplo, que o rio Lima, na Idade do Bronze, era muito distinto daquele que nós conhecemos hoje. Corria de uma forma muito mais encaixada, ou seja, era muito mais estreito do que o que nós podemos ver. Também foi possível perceber que, nesse período, os planaltos da Serra d'Arga já não tinham vegetação arbórea, sendo a vegetação de altitude composta por prados úmidos e charcos propícios para, por exemplo, para a pastorícia. E foi também associado a este estudo, estudos polínicos permitiram também dizer que nas zonas mais baixas, nas zonas de meia encosta e de vale, existiam florestas, a chamada floresta caducifólia, com árvores de folha caduca, que é composta pelos carvalhos, pelos castanheiros que se introduziram no fim da Idade do Bronze, aveleiras, entre outras árvores. Existia também uma floresta ribeirinha, que nasce nas margens das zonas úmidas, dos cursos de água, composta por várias espécies, como por exemplo as que estão ali representadas, a azinheira, o salgueiro, ao mesmo tempo que existiam também toda uma série de arbustos de origem mediterrânica, que se davam bem nas zonas de vale e que forneciam frutos importantes para o consumo das populações, como o cata-pereiro, que é uma pereira brava, o medronheiro e o pilriteiro. Verifica-se ainda, neste período, um acentuado recuo da floresta por origem provocado por motivos antrópicos.
Como é que nós sabemos isto? Sabemos isto porque nas colunas polínicas aparecem aquilo que se chamam plantas sinantrópicas, que são plantas que só crescem depois da ação do homem. Como é o caso da urze, das giestas amarelas ou brancas, o caso das silvas ou mesmo da carqueja. Nós estamos habituados a ver essas plantas, pensamos que elas são endógenas, que elas são naturais do território. Não são. Elas resultam do facto desses territórios já terem sido profundamente antropizados, ou seja, alterados pelo homem. Ao mesmo tempo que conhecemos estas características genéricas, sabemos também que na Idade do Bronze cultivaram-se, houve uma agricultura de cereais, em que os trigos eram relativamente correntes, assim como o milho miúdo, que provocou uma verdadeira revolução, porque o milho pode ser cultivado mais tarde do que o trigo e se houver, por exemplo, uma praga no cultivo de trigo, ainda se está a tempo de cultivar o milho na primavera e de obter uma colheita que pode suprir a fome. Portanto, a introdução do milho miúdo na Idade do Bronze, é um cereal que se introduz neste período, foi de facto uma grande revolução para a subsistência das populações. Ao mesmo tempo, estas populações cultivavam ainda leguminosas, como a fava, não tão grande como aquelas que nós conhecemos hoje, eram favas bem mais pequeninas, que se encontram carbonizadas nos sítios arqueológicos, e as ervilhas. E, portanto, esta combinação das leguminosas e dos cereais seria muito útil para que os solos não se esgotassem facilmente. Portanto, se houvesse uma rotatividade entre os cereais e as leguminosas, os solos, como todos sabem, não se esgotam, portanto as leguminosas acabam por suprir os nutrientes que foram gastos pelos cereais. Ainda em relação ao que se sabe sobre este período, a criação de gado assentou nos ovicaprinos, já se conheciam os suínos e também os bovinos, pouco representados na alimentação, mas que eram conhecidos, e também os equinos. Os equinos foram domesticados no final do Calcolítico e, portanto, durante a Idade do Bronze é um período do seu grande desenvolvimento. É, por isso, um animal considerado de grande, se pensa que será considerado de grande prestígio nessa fase. Ora, o território de Ponte Lima é também muito rico em recursos primários de estanho e de ouro. Quer na zona do Rio Lima, quer na zona do Rio Neiva. Ao longo de milhões de anos, com estas oscilações climáticas, com frios acentuados, com neves, com degelos, com ventos, houve escorrência de pepitas de ouro e de bronze das jazidas primárias para os rios. E, portanto, na Idade do Bronze, os rios eram ricos em pepitas de ouro e de bronze, o que se prolongou depois para épocas mais recentes e que também, riqueza essa que também depois foi referida por Estrabão, ainda na época romana. Como é que nós sabemos que na Idade do Bronze já existiam pepitas? Porque esse trabalho que eu referi, que foi feito aos sedimentos de esturões, também revelaram a presença de micropepitas, já muito exploradas ao longo da Idade do Bronze, da Idade do Ferro e da Idade Romana, mas ainda há micropepitas nos sedimentos do rio Esturões. Há vales mais ricos do que outros, como o Vale dos Esturões, exatamente, o Vale do Rio Tinto, assim como o Vale do Rio Labruja, que passa aqui a norte, bastante perto, a Ribeira de Vide, por exemplo, que são sítios particularmente ricos em estanho e alguns em ouro. Mas poderá dizer-se que, de uma forma geral, as zonas ribeirinhas do concelho eram riquíssimas
nestes recursos. O conhecimento sobre o povoamento deste período ainda é muito deficitário, conhecendo-se vários sítios, embora para muitos deles se desconheça a cronologia mais precisa. Sabemos que são da Idade do Bronze, mas muitas vezes não sabemos se são da fase inicial, da fase intermédia ou da fase final, porque os materiais que nós observamos são materiais bastante omissos em termos de cronologia. Não temos muitas vezes formas, só temos pequenos fragmentos das panças, não temos decorações que nos permitam ir um bocadinho mais longe. Esta investigação, mesmo assim, que foi feita nos acervos dos museus ou em alguma bibliografia e alguma intervenção arqueológica feita por nós, levaram-nos à existência de pelo menos 10 povoados da Idade de Bronze na Bacia de Lima, o que deve ser muito inferior ao número de povoados que de facto existiu neste período. Aquele triângulo não é nada, peço que se abstraiam. Já voltamos ao triângulozinho que ali está. Na Bacia do Neiva conseguimos identificar 9 povoados, o que dá até hoje para o território de Ponte Lima cerca de 19 povoados. Não é muito. Tendo em atenção esta distribuição geográfica genérica do povoamento, verifica-se de uma forma geral que este se dá nas áreas mais ricas em estanho e em ouro, pelo que a vinculação de muitos deles à mineração parece muito provável. Num dos povoados, Monte de Maldes, no Neiva, em Vitorino de Piães, foi descoberto mesmo uma escória reveladora desta atividade da mineração. No entanto, apesar de muitas incertezas, há alguns povoados de altura que parecem vincular-se com a fase final da Idade do Bronze, com o Bronze Final, momento em que as condições climáticas são de aquecimento significativo. É o caso do Castelo da Formiga, em Arcos, Santo Ovídio, em Arcozelo, Alto da Pena ou do Crasto, em Rendufe, todos eles locais com controle efetivo dos recursos mineiros e das vias terrestres e fluviais da altura. Vemos ali na parte de cima o icónico Monte de Santo Ovídio, controlando todo o Vale do Lima e o vale do rio Labruja, e vemos também o Alto do Rendufe. Aliás, este miradouro que ali foi construído rasgou o povoado, há muitos vestígios à superfície, cortou um talude de proteção desta plataforma que está cheia de cerâmica, e é também um sítio de grande domínio sobre o vale, até que depois do Vale do Labrujo. Eu sei que lá em cima não tem este nome, mais a montante não tem este nome, mas as águas acabam por desaguar todas no Labrujo, que por sua vez vem desaguar aqui ao Lima. Outro sítio onde houve ocupação do Bronze Final foi no Monte da Senhora da Rocha, em Santo Estevão da Faixa, que também teve depois ocupações posteriores. É também um local já não tanto de altitude, é mais uma colina de vale, que tem nas suas imediações recursos importantes de estanho. Logo na zona mais baixa, onde está ali aquele círculo, também em escavações que nós, de Bruxado de Almeida, nós tivemos a ver os materiais e encontramos um nível de cerâmicas da Idade do Bronze, que demonstram bem como é que as populações exploraram, quer em colinas de altitude, quer no vale, exploraram este vale do Rio Tinto. Depois há também alguns povoados das fases mais antigas, da Idade do Bronze, como é o caso de povoados do Bronze Inicial e Médio,
que ocupam normalmente cotas mais baixas e que se deve articular normalmente com as condições climáticas de neoglaciação de que eu vos falei no início. Um desses exemplos é o povoado de Bolsinhas, portanto, aquela colina que ali está por baixo da Setinha, em Regueira, em Vitorino de Piães, que fica nas margens da Ribeira de Nevoinho, um afluente do Neiva, e que foi parcialmente escavado por Bruxado de Almeida e depois por mim em várias campanhas. A cronologia obtida por radiocarbono deu uma data da transição do terceiro para o segundo milénio, portanto, um povoado bastante antigo do bronze inicial. E o que é que têm estes povoados? O que é que nós podemos encontrar quando escavamos povoados da Idade do Bronze? Não é nada de exuberante, as estruturas ainda eram efetuadas em materiais perecíveis, em palha-barro, em madeira, utilizando as giestas, etc. Encontram-se muitas fossas, aquilo que vulgarmente as pessoas chamam buracos, mas que os arqueólogos chamam fossas, abertas no substrato rochoso. Essas fossas podem ter uma multiplicidade de funções. Normalmente as pessoas dizem que são fossas silo, mas a investigação tem provado que elas podem ser muito mais do que fossas silo. Há fossas que serviram para a mineração, há fossas que provavelmente serviram para compostagem, houve fossas que serviram para, até para enterramento, para enterramentos. Portanto, a fossa só por si, quando aparece, não é sinónimo de silo. É preciso fazer toda uma investigação muito detalhada do que existe no interior da fossa e da própria configuração da fossa para podermos chegar a uma função dessas estruturas. Existem também muitos buracos de poste. Vemos ali alguns, até calçados com uma pedrinha, que serviam para sustentar os troncos de árvores na construção de cabanas. Vemos também ali numa fotografia do lado esquerdo uma espécie de valado. Faltam 10 minutos. Vemos ali vários negativos de postes, portanto, naquele valado houve vários postes colocados de forma sequencial para formar mesmo uma parede em madeira. Também se podem encontrar nestes povoados restos de lareiras e até, às vezes, uns restos daquilo que seriam estruturas muito incipientes em pedra. Em termos da olaria, há potes, alguns de altura considerável. Quanto mais antigos são os potes, mais decorados eles são. Vemos aqui alguns da transição do bronze inicial para o bronze médio, do povoado das Bolsinhas. Também se encontravam potinhos, portanto muito mais pequenos, com um formato muito semelhante aos potes, mas muito mais pequenos, os púcaros, tal como os púcaros que se usam hoje. E também, já no fim do período, no bronze final, cerâmica de grande qualidade, muito fina, que seria provavelmente só utilizada em contextos sociais bastante específicos, visto que nunca aparece em grande quantidade. Em termos de artefactos líticos, aparecem-nos moinhos, também moinhos manuais, moinhos de vai e vem, os dormentes, portanto a parte que ficava sobre o solo, assente sobre o solo, e os moventes, aqueles que eram usados para fazer o movimento de vai e vem. Alguns restos de artefactos líticos, de artefactos metálicos, como já vimos, as escórias, até o gume de um machado, que parece de talão, este proveniente de Santo Ovídio e encontrado por nós nas escavações que fizemos no Museu dos Terceiros. Estas populações, além dos povoados, tinham também contextos funerários, só que estes são muito omissos, são muito raros, embora diversificados, não são nada visíveis como no período neolítico. O que nós sabemos é que estas populações continuavam a respeitar de algum modo os monumentos neolíticos do Neolítico, portanto de milhares de anos atrás, por vezes depositando alguns recipientes
nesses mesmos monumentos e alguns corpos. Claro que aqui não encontramos os corpos, mas noutros locais do país são encontrados corpos nesses monumentos que foram datados da Idade de Bronze. Por isso é que sabemos que essas reutilizações normalmente eram reutilizações para depositar alguns corpos, nunca muitos, sempre poucos. Temos ali a reutilização de monumentos megalíticos apenas em 2 casos. Também construíam necrópolis, cemitérios, se quisermos, de sepulturas planas, que são sepulturas muito similares àquelas que nós conhecemos hoje nos cemitérios normais. Portanto, abria-se uma vala alongada e ali se depositava um corpo. É provável também que tivessem efetuado sepulturas em fossas e em cavidades graníticas. Aqui está um exemplo da necrópole de sepulturas planas da Xanda Morisca, em Refóis de Lima, que foi escavada no âmbito do projeto do Luciano Vilas Boas e que gentilmente me cedeu estas fotografias, e vemos que eram sepulturas muito simples, algumas assinaladas com bloco pétreo, outras com 2 blocos nas cabeceiras, ali do lado esquerdo, tem um bloco em cada cabeceira. Não sabemos como é que eram cobertas, se tinham algum montículo, porque depois com a agricultura e as lavras a parte superficial desapareceu. Nestas sepulturas é comum encontrar-se este tipo de recipiente cerâmico, que é um vaso que nós chamamos vaso de largo bordo horizontal. Cada sepultura tinha normalmente um vaso, algumas não têm, e são vasos que têm sempre restos de resíduos orgânicos no seu interior e que estão neste momento a ser estudados no âmbito de uma dissertação de mestrado. Está ali o João Vinícius, que está a fazer esse trabalho. Vemos aqui mais uma sepultura, o momento do aparecimento do vaso. Pertencem ao período intermédio da Idade de Bronze, ao Bronze Médio. Em termos de reutilização dos monumentos megalíticos, na escavação antiga feita por Eduardo de Jorge nos anos 90 da Mamoa da Arca, sabemos que ele encontrou o que nós temos ali é uma base, é o fundo de um vaso, e os fundos planos só existem a partir da Idade do Bronze. E as características técnicas daquela base, daquele fundo, também são da Idade do Bronze. Portanto, sabemos por aquele vestígio de fundo que também houve uma reutilização nesse monumento da Idade do Bronze. E também no próprio monumento megalítico da Xanda Morisca, o Luciano encontrou vestígios de um outro vaso, que ele tem ali na mão, de um outro vaso de largo bordo horizontal, em terras que vinham do interior da Câmara, embora a Câmara estivesse muito revolvida, portanto seriam dessa área. Há muitos anos foi encontrado em Brandara, no Penedo do Urso, no desmonte de um afloramento, uma vasilha cerâmica inteira, que infelizmente não conseguimos a fotografia, e que demonstra também que pelas características é da Idade do Bronze, e portanto essa vasilha indicia que provavelmente também houve enterramentos, porque era costume os enterramentos com um vaso cerâmico, que provavelmente também houve um enterramento nessa região, num abrigo granítico, ao lado de um grande batólito granítico, no vale do rio Labruxa. Nas regueiras Bolsinhas, Bruxado de Almeida escavou umas fossas, 2 delas tinham recipientes inteiros, que ele na altura classificou como bronze final, mas depois as minhas datas de radiocarbono permitiram verificar que são bem mais antigos. Mas o que é que nos leva a pensar que serão vasos que contiveram incinerações, portanto restos de corpos cremados? São os resíduos que têm no interior. Portanto, de metade do vaso para o fundo há determinadas aderências orgânicas que mostram que ali houve, não gordurosas, digamos, que ali houve provavelmente depósitos de cinzas.
Ainda na Idade do Bronze ocorre um fenómeno muito interessante, que é o fenómeno dos depósitos metálicos. O que é um depósito? É uma acumulação intencional de artefactos metálicos com fins políticos e religiosos, fora dos contextos de povoado ou fora dos contextos de necropolização. Vemos os vários povoados que se conhecem para a Bacia do Lima. Isto é um fenómeno universal, é um fenómeno universal não, é um fenómeno europeu, digamos, da Europa Atlântida. Por todo este período há inúmeros depósitos que surgem por essa Europa Atlântica e vemos aqui que estão quase sempre muito relacionados ou com zonas montanhosas ou com as águas. Ali há um que foi mesmo encontrado nas águas, entre Lanheses e o lugar de passagem, portanto estava depositado nas águas. Vemos outros associados a Penedos e vemos outros depositados em zonas de terraços fluviais. Em Ponte de Lima há 2, que são aqueles que estão ali sobre o círculo. 2 depósitos. Um foi encontrado no Monte Santo Ovídio, não sabemos onde, provavelmente na área das Pedreiras, na zona inferior do monte. Foram encontrados muito cedo, no princípio do século XX, e foram oferecidos para o museu na altura, para o Museu Soares dos Reis, no Porto, embora um deles neste momento esteja no Museu Dom Diogo de Sousa. E vemos ali as notícias que nos deram que 2 desses objetos, quer dizer, eram mais do que 2. 2 desses objetos foram oferecidos ao Museu Nacional Soares dos Reis pelos doutores Manuel Monteiro e Cândido Cruz. Se alguém conhecer os seus familiares, eu teria muito gosto em poder falar com eles e saber se ainda se lembram de alguma do contexto de achado. São depósitos do primeiro período da Idade do Bronze, do Bronze Médio, porque o bronze foi inventado, a Liga de Bronze foi inventada no Bronze Médio. Depois temos um grande depósito que teria entre 13 a 15 machados, encontrado em Faldejães, e que foi noticiado em 1985, mas que depois, no âmbito de investigação efetuada por mim em 2013, uma investigação que, diga-se de passagem, foi verdadeiramente uma obra de detetive. Tivemos 1 ano e meio para ver os machados que tinham sido recolhidos e encontrar ainda mais 4, que foram dispersos pelos vários trabalhadores segundo o seu estatuto social. É uma história também que a montante traz imensas informações sociológicas sobre as relações de trabalho no âmbito dos pedreiros. E, curiosamente, diziam-nos eles, o patrão ficou com os piores, os partidos, porque não estava presente. Não é? Portanto, o encarregado ficou com os melhores, depois foram para ali abaixo, os serventes ficaram só com um e o patrão levou os piores. Tratam-se de machados de talão com 2 argolas, todos inacabados, nenhum foi acabado. Todos têm, porque é que são inacabados? Porque têm o cone de fundição na parte de cima, tinha que ser partido para que se pudessem tornar operacionais, e têm arestas laterais que não foram limadas. Portanto, se alguém amarrasse uma corda naquelas argolas, as cordas rapidamente se destruíam porque têm arestas que não foram limadas. Portanto, eles não foram feitos para funcionar na prática, foram feitos para serem depositados intencionalmente num contexto significativo. Cá está a casa do senhor, foram encontrados quando se abria uma vala para colocar a parede desta casa, na zona da lareira. Temos aí alguns testemunhos que nós recolhemos, ainda estamos para publicar este achado, que nós recolhemos na altura. O local fica no limite do corredor natural, originado pelo vale do rio Labruja, fica sobranceiro ao rio Lima, e quando havia cheias, na época das cheias, antes das barragens,
À frente deste local formava-se o que as pessoas chamavam uma alagoa ou a Poça Grande. Portanto, era um lugar de fronteira, um lugar liminar entre a terra e o rio. Trata-se ainda de uma área onde o rio corre de forma mais lenta, pelas grandes curvas que aí faz, o que facilita a passagem para a margem sul, o que está também, de certa maneira, na origem da grande via romana que depois passou aí perto. Os machados foram todos feitos em moldes distintos e provavelmente por metalurgistas diferentes. Nenhum é igual um ao outro. Assim sendo, como vieram parar a Faldejães. Uma das hipóteses que tem sido defendidas por Hugo Sampaio, um colega meu da Universidade do Minho, e por mim também, defende de que estes machados resultam de vários locais, de várias proveniências, trazidos por várias pessoas, que no contexto de um encontro de caráter religioso, de caráter político, os tenham depositado conjuntamente num local que para essas comunidades era de grande significação simbólica por motivos, por exemplo, de agradecimento ou de evocação. Portanto, seria um ato religioso e a deposição dos machados estaria relacionada com agradecimentos, dádivas, evocações, enfim, por aí fora. Há outros achados no concelho, sem que conheçamos os contextos precisos. É o caso do machado plano que veio de Vilar. Aliás, há este no Museu Nacional de Arqueologia ainda o fragmento de um outro. É provável que ali tivesse existido um outro depósito. E há também, estes foram oferecidos por Teófilo Mendonça. Portanto, se alguém conhecer os familiares, também agradecemos que me indiquem. E depois temos este machado nas reservas do Museu dos Terceiros, que não sabemos a proveniência, mas que provavelmente será de Ponte de Lima. Quanto tempo é que eu tenho? 1 minuto. Muito bem, obrigada. Ora, além de todos estes contextos povoados, contextos funerários, depósitos, na Idade de Bronze ainda existiram santuários rupestres. Portanto, a religiosidade destas comunidades não se esgotava na deposição de objetos metálicos, quer a montes, quer em zonas perto de rios, mas também a gravar alguns afloramentos. Gravam-se agora novos motivos, como é o caso deste aqui na Galga, muito perto de Santo Estevão da Faixa, onde foi gravado uma arma. Portanto, a gravação de armas, em termos europeus, é um fenómeno dos fins do Calcolítico e início da Idade do Bronze. Portanto, vemos aqui uma gramática decorativa completamente diferente daquela que se era usada no Neolítico Calcolítico. Portanto, vemos ali o punhal, que depois foi transformado para um punhal mais recente. Portanto, o primeiro punhal ali gravado acaba por ser transformado para um punhal mais recente. Em Carvalho Moco, já na freguesia de Calheiros, encontram-se também alguns podomorfos, alguns restos de pegadas de pés para várias direções, numa temática que é muito frequente na Idade do Bronze no norte de Portugal e, portanto, também corresponde a um santuário numa zona de vale e também num corredor, perto de um corredor de passagem que seria usado por estas populações. Outro sítio que já foi aqui falado é o dos Pratinhos de Nossa Senhora, que foi reutilizado no Bronze Final, inícios da Idade do Ferro. Ou seja, milhares de anos após a sua gravação original, foram gravados alguns equídeos e cavaleiros com técnicas distintas daquelas dos motivos originais. Vamos ver alguns pormenores. A zona onde foram gravados, está ali assinalado onde foram gravados os equídeos, e depois alguns pormenores de equídeos. Vemos ali a meio mais ou menos um cavaleiro, e até também ali a amarelo um cavalo que parece transportar um círculo sobre a cauda, que é um tema muito interessante e que aparece noutras zonas do Noroeste. Ora, considerações finais então. Existe a ocupação da Idade do Bronze, desde o Bronze Inicial até o Bronze Final, no território de Ponte de Lima. Há povoados de altura e povoados em contextos de vale.
As estratégias de povoamento estão condicionadas certamente por múltiplos fatores, pelos ambientais, os recursos mineiros, os recursos fluviais, as aptidões agro-silvopastoris e a possibilidade de controle de corredores fluviais e terrestres importantes. Há evidência da prática da metalurgia do bronze, desde o bronze médio, portanto, desde os seus primórdios, e há contextos funerários raros e pouco expressivos. O mundo simbólico expressa-se pela ocorrência de depósitos metálicos, desde o bronze médio e final, em lugares significativos, montes dominantes, como Santo Ovídio, ou lugares liminares, como o Faldejães, ou através também de santuários rupestres diversificados, onde se nota o culto das armas, ritos associados ao corpo, no caso dos podomorfos, ritos associados a equídeos, e até a uma mitologia solar do cavalo solar, de inspiração atlântica. E é tudo. Muito obrigada pela vossa atenção.